Pessoal, a entrada de Kevin Magnussen na Haas acabou interferindo completamente no andamento da equipe nesse ano de 2022. Na verdade, me parece que ele teve sim sorte grande e teve a oportunidade de chegar e conseguir entregar ótimos resultados, resultados praticamente perfeitos nessa equipe da Fórmula 1. Que já não via bons resultados como esse desde muito tempo na categoria, desde uma vez que Romain Grosjean havia conseguido um quarto lugar na Fórmula 1. E não para por aí, isso tudo aconteceu em meio ali de diversos problemas com a equipe Haas relacionados à saída do antigo piloto Nikita Mazepin e que trouxeram também Kevin Magnussen para a equipe para com toda certeza fazer toda a diferença com relação a isso. Ele trouxe algumas entrevistas sobre isso, explicou um pouco mais sobre toda essa situação, mas além disso, nessa semana também teve polêmica com relação a isso tudo. Na verdade, parece que a equipe Ferrari acabou auxiliando a Haas a conseguir um desempenho extra de uma forma extremamente duvidosa. Mas eu falo sobre todos esses assuntos nesse corte do Hora do Piloto e também nessa live nós vamos falar exatamente sobre isso. Então não sai daí, assiste esse corte até o final. Mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu joinha e se você ainda não for inscrito, também já se inscreva e ativa o sininho para todas as notificações. A temporada de 2022 da Fórmula 1 tem me deixado muito ansioso e com toda certeza se você é um amante da categoria, também está esperando muito para esse ano. Mas tem alguns problemas, entre eles o fato de que muitas vezes a gente não tem uma televisão por perto para assistir esses lances e muito menos a oportunidade de ver os melhores lances dos nossos pilotos favoritos. Às vezes perdemos sessões importantes da Fórmula 1, já que não passam em TV aberta e até mesmo categorias de base, que tem os pilotos brasileiros na Fórmula 1. Realmente é tudo muito complicado, mas tem uma questão que vem para solucionar todos esses problemas. Isso porque o F1 TV Pro vem justamente para transmitir todas as corridas ao vivo através da internet, pelo seu celular, computador, tablet, o que for. E não transmite apenas as corridas da Fórmula 1, também das categorias de base, que dão a oportunidade de nós assistirmos os nossos pilotos favoritos aqui do Brasil. Realmente é tudo muito bacana, mas tem como ficar melhor. Na verdade, através do F1 TV Pro, você também pode ver os lances mais importantes do seu piloto favorito, através das câmeras dos carros dele ao vivo. E se você perder alguma corrida, fica tranquilo, todas as corridas ficam arquivadas no aplicativo e você pode assistir o VT com tranquilidade, inclusive de GPs da década de 80 para cá. Então não perca a oportunidade de assistir o esporte do seu coração e por um preço muito, muito baixo. Acesse logo o link que está aqui embaixo na descrição e curta todas as corridas ao vivo através do seu celular. Mas enfim, vamos falar mais sobre essa equipe. O que eles conquistaram nesse fim de semana? A Haas é uma equipe que está acostumada a andar na rabeira, né? Vamos resumir dessa forma. A Haas é uma equipe que anda lá atrás do grid da Fórmula 1 já faz algum tempo. Na verdade, ela está acostumada a ser a última força, como por exemplo, é exatamente o que aconteceu no ano passado da categoria. Foi a última força. E para esse ano, apesar dos dirigentes da Haas estarem sim muito mais otimistas com relação a esse assunto, não se esperava que eles fossem conseguir um desempenho tão incrível quanto o do Bahrein. E que desempenho foi esse? Na verdade, na qualificação, eles já conseguiram um 7º lugar no grid de largada, o que foi incrível, mesmo com alguns problemas sérios no carro. Na corrida, eles conseguiram um desempenho ainda melhor, um 5º lugar, logo atrás da equipe Mercedes. Situação essa que foi impressionante e que deixou Kevin Magnussen também muito animado. Olha o que ele falou antes mesmo do GP que aconteceu no domingo. É tão estranho, tudo isso, eu tive um ano inteiro, basicamente 15 meses, tentando me acostumar com o fato de que a Fórmula 1 não faria mais parte da minha vida. E eu meio que cheguei a um bom lugar com isso. Fiquei feliz com a oportunidade que tive na Fórmula 1 e pude olhar para trás e ser grato e feliz por tudo isso, mas ainda empolgado com o futuro, ter um filho e ainda ser um piloto de corrida.
E ele ainda continua, olha só. Na verdade, ele veio falar que isso tudo veio também com um grande problema. A questão é que durante a qualificação ele teve alguns problemas sérios sim no seu carro que poderiam tirá-lo inclusive da qualificação. Na verdade, ele poderia ter tentado outra volta rápida com o seu carro da Haas, mas não teve essa oportunidade justamente por conta desses problemas. Aparentemente, se ele tivesse tido mais uma tentativa, é bem provável que ele faria uma colocação melhor do que o 7º lugar durante aquela qualificação. Olha o que ele falou também na entrevista. É melhor que isso tenha acontecido na qualificação do que na corrida. Eu gostaria que isso acontecesse nos treinos, e então poderíamos consertar. Mas a confiabilidade é certamente a maior preocupação na corrida de amanhã. Não é tanto ritmo, nem equilíbrio, nem desgaste dos pneus, nem estratégia. É chegar ao fim. E se chegarmos ao fim, tenho certeza de que poderemos estar em uma posição forte. E ele tinha toda a razão. Na verdade, a preocupação dele tinha sim um certo fundamento, mas ainda assim a gente pôde perceber que a Haas conseguiu ser extremamente confiável também para a corrida. Tem uma confiabilidade relativamente alta. Isso foi incrível, não é à toa que ele chegou em 5º lugar, tendo resultado praticamente perfeito para a equipe Haas. Olha aí, o próprio Gunther Steiner, chefe de equipe da Haas, comemorando aí com o piloto Magnussen o feito que ele fez na corrida. Claro que em contrapartida nós tínhamos ali um Mick Schumacher que não teve um resultado incrível com a Haas, mas que ainda assim já disse que o carro está extremamente veloz quando a gente vai comparar ele com diversas situações. E olha o que Kevin Magnussen também falou sobre esse resultado especificamente lá no GP do Bahrein de Fórmula 1 logo após a corrida. Tivemos os melhores desempenhos no meio do grid. Pude ver a Mercedes durante a maior parte da corrida. Eu sei que havia um safety car no final, isso nos ajudou um pouco, mas é muito diferente de antes. Estou muito grato novamente. Continuei dizendo nesse fim de semana que não poderia voltar da oportunidade P5 hoje. É uma loucura, e ele realmente fala aí sobre isso, que ele achou loucura aí o P5, e claro que ele ainda assim cometeu alguns erros sérios, né? Na verdade, a grande questão é que no início da corrida ele estava um pouco mais afobado, ele não apenas não estava acostumado, né, a essa posição, né, de 5º lugar no grid de largada, como também tinha acabado de voltar à Fórmula 1 e acabou cometendo uns erros feios, principalmente na curva 1 do autódromo, o que lhe custou não apenas questões de desgaste de pneus, como também questões ali de tempo na pista, né? Ele travou freios muitas vezes tentando defender posições e acabou dando errado em basicamente todas as vezes, sem exceção. Mas claro que no fim das contas é muito provável que ele conseguiu o melhor lugar possível durante a corrida, e é bem provável que ele não conseguiria uma colocação muito melhor do que a que ele conseguiu nesse GP especificamente, um 5º lugar. Até porque é importante nós nos lembrarmos também que ele só conseguiu esse 5º lugar por conta da saída de Sérgio Pérez e Max Verstappen, que estavam sim em 2º e 3º lugar, em 2º e 4º lugar nesse GP. Então, me parece que se não fosse esse abandono, ele terminaria, obviamente, com a 7ª posição, que também seria uma posição incrível para a Haas. Agora, a grande polêmica em torno disso tudo, e que fala muito sobre essa questão aí de desempenho da equipe Haas, é também relacionada ao que a Ferrari tem representado no desenvolvimento dessa equipe para esse ano. Na verdade, a grande questão, e que a McLaren e a Alpine têm reclamado muito, é justamente porque a Ferrari aparentemente tem utilizado de artifícios teoricamente duvidosos para conseguir fazer com que a sua equipe de base, entre aspas, conseguisse um desempenho melhor dentro da pista. A grande questão é que, aparentemente, a Haas e Ferrari têm compartilhado da mesma estrutura de desenvolvimento dos carros. A Haas, aparentemente, tem conseguido ali algum tipo de suporte, como, por exemplo, ela pega
contrata alguns engenheiros da Ferrari e dessa forma continua utilizando alguns designs parecidos. Parte do carro da Haas aparentemente foi comprado pela equipe de Maranello e com isso eles conseguiram ter um desempenho maior do que realmente eles teriam se não tivesse essa ajuda ali da Ferrari nesses últimos tempos. Ou seja, o que a Alpine e a McLaren têm reclamado é justamente de algum tipo de, entre aspas, espionagem, como se fosse exatamente o que aconteceu ali com a Racing Point naquela época em que ela copiava, entre aspas, o design dos carros da Mercedes dos anos anteriores. E a gente sabe que isso era sim um grande problema naquela época. Aparentemente a Haas tem feito esse tipo de coisa e tem gerado de certa forma um incômodo nessas outras equipes do meio de grid. E eu sei que muita gente pode estar falando aí agora que isso tudo não faz sentido, até porque a Alpine e também a McLaren têm condições de desenvolver muito bem seus carros e que isso é muito mais mimimi. A grande questão é que a Alpine não tem nenhuma equipe para poder fazer esse tipo de coisa. Dividir os custos, por exemplo, de mecânicos, diretores de prova e tudo mais. Ela é uma dessas equipes e que teria um grande prejuízo em desenvolvimento. A McLaren também não teria essa oportunidade e já falaria muito mais sobre o novo teto orçamentário em que a equipe Haas e a Ferrari não estariam sendo tão prejudicadas por conta disso, justamente porque elas estariam dividindo a mesma estrutura e repartindo os gastos no desenvolvimento dos dois carros. Me parece que são sim reclamações que fazem sentido tanto da Alpine quanto da McLaren e pode ainda dar muito o que falar no decorrer desse ano de 2022. Mas enquanto isso, a gente continua torcendo para que a Haas continue tendo bons resultados, brigando ali pela parte da frente do grid, preferencialmente não apenas com Kevin Magnussen, mas também posteriormente com o próprio Mick Schumacher. Mas enquanto isso a gente fica de olho para perceber se a Ferrari pode ou não ser prejudicada quanto isso. Mas enfim, o que você acha disso tudo? Você acredita que a Ferrari pode mesmo acabar sofrendo um tipo de punição por conta disso tudo? Ou a própria Haas? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, se você acredita mesmo que isso pode acabar acontecendo ou não. Na minha opinião, pode sim acabar acontecendo se for comprovado que a Ferrari tem feito isso, cedido a sua estrutura e de certa forma dividido aí os custos de estrutura, custos de mecânicos e tudo mais para desenvolver o carro da Haas e talvez algum tipo de cópia entre os carros das duas equipes. Mas se nada disso for comprovado, é bem provável que a Ferrari acabe não sofrendo com isso. E lembrando que a Ferrari ainda hoje é sim a equipe mais forte politicamente da Fórmula 1. E isso pode acabar fazendo toda a diferença com relação a tudo que tem acontecido com essas duas equipes no grid. Mas enfim, se você gostou da análise desse vídeo, curtiu a forma como eu trouxe isso tudo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha e se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto e contribui com o canal cada vez mais. Então não esqueça, se inscreva e fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.